Estou falando aqui com o microfone desligado, gente. Agora vai. Típico, né? Bom, boa noite, vou começar de novo. Boa noite a todo mundo, a todas as pessoas que estão aqui. É um prazer receber vocês, é um prazer receber a doutora Ana Cláudia, que aceitou o nosso convite para fazer essa capacitação de hoje. O meu nome é Marta Vancini. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Sim, Tá. Não, tudo eu bem, que estou eu ouvindo. recebi um aviso que foi desligado, mas não foi, não. Eu sou Marta Vancini, eu sou coordenadora geral da Fundação Síndrome de Down, e eu vou fazer a mediação desse nosso encontro de hoje, tá? Eu queria deixar avisado, né? Acho que tem uns avisos aqui que eu tenho que passar, que quem a gente está gravando, né? E esse vídeo vai ser publicado no YouTube. Então, quem não se sentir à vontade de ficar com a câmera aberta, né? Por uma questão de preservação da imagem, por favor, feche a câmera, não tem nenhum problema. A doutora Ana Cláudia vai fazer a sua apresentação. E depois a gente vai abrir para perguntas e para uma troca entre a gente. Eu peço que as perguntas sejam colocadas no chat, tá? E antes de fazer a apresentação formal e passar a palavra, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelo cacheados na altura do ombro, o cabelo está na cor castanho claro, por enquanto. Eu estou usando uma camisa preta, eu uso óculos quadrado, bem grande, e eu estou num ambiente que é a sala da minha casa. Tem uma parede, luzes aqui no meu fundo. Então, hoje nós vamos falar sobre a pessoa com T21 e autonomia, que eu acho que é um tema de grande interesse, né? A gente tem aqui, é uma coisa constante, a gente da Fundação, isso é uma diretiva do nosso trabalho, eu acho que todo mundo que está aqui ligado a essas questões da síndrome de Down e da inclusão se interessa por esse tema, e eu vou fazer uma breve apresentação da doutora, agradecendo mais uma vez, eu fico muito feliz de ter você aqui hoje, Ana Cláudia. Bom, a doutora Ana Cláudia Brandão, ela é formada em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, fez residência médica em pediatria, especialização em alergia e imunologia pediátrica, né, pelo Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é pediatra do Centro de Especialidades Pediátricas do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, do Baobá Centro de Desenvolvimento e Comportamento Infantil, com atuação voltada para crianças e adolescentes com síndrome de Down. É membro da Down Syndrome Medical Interest Group, tá? E da T21 Research Society. E também é presidente do Núcleo de Estudos sobre a Criança e do Adolescente com Deficiência da Sociedade de Pediatria de São Paulo. E faz parte do Comitê Técnico Científico da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Também é mãe do Pedro, que tem 30 anos e tem síndrome de Down, a Geórgia, que tem 28 anos, e o Rafael. Então, com isso, eu dou as boas-vindas e passo a palavra para você, Ana Cláudia. Obrigada, Marta, pela apresentação. Fiquei imaginando aqui quando o Pedro tinha 3 anos. Ainda bem que agora ele tem 30. Boa noite, pessoal. Bom, a Marta já, né, fez a minha apresentação, não preciso me apresentar, mas vou me descrever. Eu sou uma mulher também de pele branca, cabelo castanho mais escuro, um pouco acima do ombro, uso óculos com armação preta, né? Estou com um brinco dourado e usando uma camisa preta também, estou parecida com a Marta. Também estou numa sala aqui na minha casa e atrás de mim está meio desfocado o meu fundo, mas é uma parede com alguns quadros que a gente tem aqui nessa sala. Então, eu vou compartilhar a minha apresentação e a gente vai começar a conversar, né? Vamos transformar numa conversa, talvez. Vamos ver se eu vou acertar aqui, que eu já treinei isso. Tá tudo certo aí, Marta? Tá sim, tá dando para ver Tá. você e tá dando para ver a O apresentação. slide. Joia, Isso. joia.
Então, gente, nossa conversa hoje é sobre a pessoa com deficiência intelectual e autonomia, né? Antes da gente entrar diretamente nesse assunto, eu acho que é importante a gente reforçar aí alguns conceitos, né, para a gente entender o quão importante é esse processo, né, que a gente vê que às vezes é dificultoso de pessoas com deficiência intelectual terem a sua autonomia. Então, existe um conceito de pessoa com deficiência, né, um conceito de pessoa com deficiência determinado pela Organização das Nações Unidas, pela Organização Mundial da Saúde, que diz, né, ele não foca, a questão da deficiência não é focada no corpo da pessoa, não é focada nas questões cognitivas de uma pessoa, né? A gente sabe, sim, que pessoas com deficiência, né, como diz aqui a definição, têm impedimentos de alguma natureza, física, mental, intelectual, sensorial, mas a principal questão nessa definição, nesse conceito, é o entorno, né? São as barreiras que estão ali no entorno dessa pessoa. E quando ela interage com essas diversas barreiras, acontece aí essa obstrução da sua participação na sociedade, é que essa deficiência acaba aparecendo, né? Então, aqui embaixo desse slide tem um exemplo aqui de uma pessoa com deficiência física. E aí, uma pessoa com deficiência física que tem essa barreira, que é uma escada, né? Ela tem uma obstrução da sua participação. Agora, se essa pessoa com deficiência, com uma questão de física, de mobilidade, tem acessibilidade, então aqui tem uma rampa, outra rampa para entrar no ônibus, né? Deve ter uma mesa adequada, ela faz exatamente o que todos nós fazemos que não temos uma deficiência física, né? Então, além do conceito da pessoa com deficiência, o conceito de acessibilidade também é importante, né? E essa acessibilidade pode ser total, pode ser uma ajuda, uma assistência, pode ser arquitetônica, né, nos espaços, pode ser na comunicação, tem vários tipos de acessibilidade a depender do que cada pessoa necessita. E quando a gente tem esse entorno acessível, a pessoa com deficiência tem, então, uma capacidade, ela vive uma vida muito mais completa, plena, né? Porque ela vai conseguir ter a sua autonomia, a sua independência, o fazer o que precisa ali no dia a dia. Um outro conceito que eu acho importante é a questão da deficiência intelectual, né? Então, qual é o conceito da deficiência intelectual? Então, são dificuldades nesse funcionamento cognitivo, algumas pode ter algum comprometimento no comportamento adaptativo, na questão dos conceitos, nas relações sociais, né? E essas dificuldades, elas têm que acontecer antes dos 18 anos de idade, é o conceito de deficiência intelectual. E aí essa pessoa pode ter essas dificuldades em várias áreas aí das habilidades, na aprendizagem, segurança, comunicação, nas habilidades, por exemplo, da escola, do aprendizado acadêmico propriamente. Então, esse é o conceito de deficiência intelectual. Uma outra coisa importante que a pessoa com deficiência e nós, como todos, estamos inseridos, é no modelo de deficiência, né? No modelo que se opõe aí, que é o modelo médico, que muitas vezes, principalmente os profissionais de saúde, mas a sociedade em geral também se apega muito nesse modelo médico, em oposição ao modelo biopsicossocial, né? Então, o modelo médico é aquele, por exemplo, onde eu me formei, né, na faculdade, lá na década de 80, que a gente compreendia a deficiência como algo que a gente tinha que curar, modificar, né, consertar. Então, é assim que o modelo médico vê. A pessoa, ela tem um desvio do padrão considerado normal. Então, esse é o modelo médico. O modelo biopsicossocial considera a deficiência ali
em consonância com aquela definição de pessoa com deficiência que a gente viu lá no começo, que as questões do entorno é que estão importando, né? Então, são essas restrições impostas pela sociedade, pelo entorno, pelo ambiente onde ela vive, que não acomoda aquelas necessidades, porque não tem a acessibilidade que essas pessoas precisam, certo? Então, é uma coisa também importante para a gente pensar o quanto a gente, às vezes, coloca as pessoas com deficiência sempre nesse modelo médico, né? E a gente esquece que o importante é o entorno, na verdade, de acomodar e de dar acessibilidade que essas pessoas necessitam. Então, reforçando mais um pouquinho, esse modelo social considera que é o que é, né, pessoal? Assim, a diversidade humana, toda essa diversidade é inerente, né? A diversidade de corpos, de questões cognitivas, é inerente à humanidade. Então, quando a gente consegue compreender isso, fica muito mais fácil a vida de todas as pessoas, quaisquer que sejam o tipo de corpo, a dificuldade ali que aquela pessoa tem, porque não tem um jeito certo de ser, um jeito normal de ser, né? Como também não existe um gênero certo, uma raça, uma etnia, uma religião, uma orientação sexual, nada. Essa diversidade faz parte da natureza humana, né? Então, a gente precisa tentar compreender um pouco melhor a deficiência neste modelo aí biopsicossocial, tá? E uma outra coisa importante que às vezes atravanca aí a questão da autonomia é o capacitismo, né? Que é essa discriminação, preconceito contra pessoas com deficiência, né? Aquela visão da pessoa com deficiência que ela tem menos habilidade, menos capacidade, que ela tem um desvio do padrão, né? Do normal. Então, e a gente cresce nesse tipo de sociedade, como a gente cresce na nossa sociedade racista, né, e outras questões aí de populações que sofrem com esse tipo de preconceito e de crime, né, que também é considerado criminoso. Então, um outro conceito importante para estar na nossa mente aí, tá? Aqui eu trouxe esse post aqui do Instagram da Vitória Mesquita, que é uma moça com síndrome de Down de Brasília. Aqui é o Instagram dela. E ela fez essa publicação já há algum tempo, mas eu acho muito bacana porque ela mostrou vários tipos de capacitismo, né? E esse tipo de atitude que a gente tem, essas atitudes capacitistas que a gente tem contra as pessoas em relação às pessoas com deficiência, realmente atrapalha demais quando a gente está falando de processo de autonomia, né? Então, tem algumas questões aqui que a gente faz e que a gente vê diariamente. Por exemplo, esse capacitismo da invisibilidade, né? Quantas vezes, às vezes, a gente não vai a um médico e o médico se dirige aos pais ou ao acompanhante, e não à pessoa com deficiência. A gente vai a um restaurante, para mim é muito comum ainda aqui na minha vida, a gente ir num restaurante, e às vezes o Pedro, por exemplo, está lendo o cardápio e o garçom pergunta para mim o que ele vai comer, né? Ou encontro alguém em algum ambiente aí social, e esse amigo que eu encontro se direciona para mim e pergunta: quantos anos o Pedro está? Né? Então, assim, como se a pessoa ali do lado não existisse, não tivesse capacidade de entender e responder. Isso é muito comum, né? Capacitismo de ofensa é muito comum quando a gente usa o diagnóstico ali daquela pessoa para ofender alguém, certo? Como se isso fosse, essa condição fosse uma ofensa. Então, a gente tem muitos termos para a gente ofender ou xingar alguém, que não é usando a condição daquela pessoa, né? Ou capacitismo de inspiração, né? Que é aquela questão que a pessoa, quando faz alguma coisa bacana, ela está superando a sua deficiência. Então, tem muitos comportamentos, muitas maneiras da gente enxergar que são muito capacitistas, e a gente tem que ter essa crítica, né? Não é que a gente vai se livrar disso
totalmente e não cometer esse tipo de gafe, vamos chamar assim. Mas a gente tem que prestar atenção e fazer uma autocrítica e perceber os nossos comportamentos, as nossas falas e melhorar isso, né? E orientar também as outras pessoas. Quem já está mais habituado a fazer essa autocrítica, entender e ter um comportamento mais adequado, informar as outras pessoas, né? A gente está aqui para espalhar boa informação, né? Então, vamos aqui falar de capacitismo na saúde. A gente vê muito, né? Então, essa matéria aqui, ó, é de 2023, ela não é antiga, e conta aqui a história de uma mocinha que teve um trauma na sua casa, bateu a cabeça, evoluiu com mudança de comportamento, e seus pais levaram ao médico, e ele disse que era declínio cognitivo que acontece na síndrome de Down. Não, é uma questão, era um cuidado de saúde. Ela teve um hematoma extradural que deu alteração de comportamento, e ela mesma, nessa matéria, ela diz o quanto os profissionais de saúde infantilizam as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência intelectual. Então, a gente, né, eu acredito que além de familiares, existam aqui também profissionais da saúde, a gente precisa se policiar demais nessa questão da infantilização, principalmente em relação às pessoas com deficiência intelectual, porque ainda tem aquela visão da eterna criança, né, pessoal? Então, isso a gente precisa se policiar. E entrando um pouco mais, agora um pouco mais aí na questão da autonomia mesmo, tem mais dois outros conceitos aí que eu acho legal a gente refletir e pensar. Um é a alteridade, né? O que é a alteridade? É essa compreensão, essa apreensão da pessoa na sua plenitude mesmo, do jeito que ela é, a gente compreender aquela pessoa do jeito com as suas, com todas as suas características, né? Com as questões, valorizar as questões que ela precisa para ter essa vida plena, certo? Os seus direitos, ali na diversidade dela. E se a gente não consegue ter esse olhar de autoridade, de alteridade para as pessoas com deficiência, essa questão do empoderamento, que é uma palavra aí que está, às vezes virou até meio clichê, mas é importante, porque o empoderamento não é a gente que dá para a pessoa, né? A pessoa, ela precisa ser tratada e considerada ali no ambiente onde ela cresce, para ela mesma se sentir no poder, é um poder que vem de dentro dela, né? Para ela ter as suas capacidades de decisões, qualquer, ou escolhas, qualquer que seja. Então, essa alteridade está bem ligada as questões do quanto essa pessoa com deficiência ou qualquer outra pessoa que, né, que tem aí alguma questão de ser subordinada às outras, para ela poder ter uma posição de maior independência e autonomia, né? E quando a gente fala pessoa com deficiência, e principalmente pessoa com deficiência intelectual, a gente tem dois problemaços, né? Primeiro, superproteção, e segundo, infantilização, que até coloquei uma mãozinha dada com a outra aí, porque eles realmente andam de mãos dadas, né? Então, é muito comum familiares, profissionais, às vezes profissionais da educação na escola, ter esse tipo de atitude de superproteção e infantilização. E esses dois comportamentos, eles vão muito, muito, muito contra a qualquer processo de autonomia. E quando a gente fala de autonomia, a gente está falando desde a primeira infância, né? Então, obviamente, que à medida que a criança cresce, a gente precisa ir, entre aspas, largando mais um pouco, porque no começo de vida a gente controla muito para todas as crianças, né? A gente tem o poder, a gente cuida, ela precisa ser cuidada. Mas à medida que as crianças crescem e as crianças com deficiência intelectual, elas crescem e amadurecem, e elas passam por todas as fases da vida como qualquer outra criança. Então, tem a fase lá do bebê, tem a primeira infância, tem a fase escolar, tem o adolescente, tem o adulto jovem, tem o idoso. Não são diferentes. Então, adolescente é para ser tratado como adolescente, jovem, adulto, como
né, de acordo com a sua idade cronológica, né? Então, a gente tem que se livrar aí dessas questões se a gente quer ter crianças mais autônomas, adolescentes mais autônomos, adultos e idosos com a melhor autonomia que eles possam ter. Às vezes as pessoas, né, dizem, nossa, mas assim, eu tenho um filho ou um paciente ou um aluno que tem muito comprometimento. Ok, mas não é porque tem muito comprometimento que ele não tem possibilidades, habilidades e capacidades. Tem um potencial dele, que vai ser diferente do outro, mas a gente não pode limitar, a gente não é ninguém para limitar ninguém, né? A gente precisa encarar essa pessoa no melhor potencial dela, e daí sim a gente vai ter essa pessoa com a melhor autonomia que ela possa ter, e que vai ser diferente uma pessoa de outra pessoa. E quando a gente está falando em síndrome de Down, a gente sabe que existe uma diversidade muito grande, mas às vezes o que está comprometendo a autonomia muitas vezes é a superproteção e a infantilização. Então isso sempre tem que estar na nossa mente para ver como é que está o nosso comportamento em relação a essa criança, esse adolescente, esse adulto. Se não é a gente que está interferindo realmente nesse potencial, botando a coisa para baixo, tá? Então aqui só para reforçar essa questão da autoridade, do empoderamento, levando, né, a autonomia, e para a gente prestar atenção nos comportamentos de superproteção e infantilização. Isso aqui é uma foto do Pedro, meu filho, tirada pela minha filha do meio, que é fotógrafa, para a gente pensar, né? Crescem, viram adultos. E assim, a autonomia, ela é um processo, que a gente vai ver aqui, não dá para ter aquela criança que você faz tudo por ela, que ela não faz nada, assim, que você não deixa escolher uma roupa, tirar um prato da mesa, e aí querer que a pessoa adolescente amanheça com autonomia, porque isso é uma questão que vem desde da primeira infância, né? Então, assim, vida plena é todo mundo tem esse direito, e a gente precisa pensar em várias questões ali que a autonomia também está relacionada. Então, as amizades na escola, a socialização, a sexualidade, que muitas vezes ainda é um tabu muito grande, né? As condições para trabalho, porque vida adulta, pressupõe trabalho. Não importa se é um trabalho voluntário, se é um trabalho, pressupõe a condição do adulto, na maioria das vezes, pressupõe ter um trabalho, ter uma atividade. E isso, quando a gente está falando de saúde mental, então, é essencial para os adultos com deficiência intelectual, muitas vezes, né? Lidar com o dinheiro, que dá mais independência. Às vezes, essa questão do dinheiro é complicado, né? Mas a gente tem que dar ferramentas, que seja uma calculadora mais simples para fazer a sua conta ali quando vai pagar uma conta, para fazer uma conta, entender quando que você soma, quando que você subtrai, para saber se o seu troco tá certo. Então, assim, várias ferramentas que às vezes pessoas com mais dificuldade, menos dificuldade, mas são importantes a gente tentar, ao menos, fazer com que essa pessoa tenha essas capacidades, né? A gente não pode, de imediato, dizer, não vai dar conta. Nunca a gente deve falar, não vai dar conta. A gente sempre tem que presumir competência. Isso é muito, muito importante, né? Então, tentar ou não ser superprotetor, não infantilizar e presumir competência. Essas três questões são fundamentais quando a gente está falando de autonomia, né? E todas essas questões aqui são importantes para todo mundo, e não é diferente para as pessoas com deficiência intelectual, né? Então, vocês vão ver essa frase aqui, autonomia é processo, em vários dos próximos slides aqui, porque é processo, começa ali na primeira infância, né? Então, a gente tem que ter uma criança que se sinta autoconfiante, com autoestima, com a sensação de que dou conta, né? Ser uma criança que não conseguiu, mas tenta de novo, que é essa questão de construir a resiliência, né? Então, tem várias coisas que a gente precisa
ter ali no entorno, com a família, principalmente, porque a família é o que está todo dia com essa criança, e que os profissionais que têm ali, os nossos terapeutas, a escola, consigam formar um time com essa família para construir tudo isso nessas crianças, né? A gente tem que se livrar de algumas coisas desse, não fazer por toda hora, né? Perguntar, dar chance de fazer coisas, de arrumar a cama, de guardar os brinquedos, pedir para guardar a sua responsabilidade, vamos botar tudo na caixa, a gente começa fazendo junto, mas depois a gente pode delegar algumas coisas, arrumar roupa na gaveta, aprender a dar um recado, né? Perguntar o que quer fazer, e nem sempre a gente ficar decidindo tudo por essa criança, né? Ela tem as preferências, respeitar as preferências, deixar escolher, porque tudo que a gente fizer aqui na infância, em termos de promover essa autonomia, essas escolhas menos complexas ali dos primeiros anos de vida, é um treino para as escolhas e decisões mais tarde, na adolescência, na vida adulta, né? Uma pessoa que nunca escolhe, ela não vai saber também escolher mais tarde. E às vezes fica sempre uma dependência, essa autonomia não vem, né? E tudo bem, às vezes, fazer escolha ruim, gente, né? Às vezes a gente sabe que aquela escolha, mãe, pai, né? Ali, a gente está ali, não é a melhor escolha, mas tudo bem. Claro que se não botar a pessoa em risco, em segurança, vamos aceitar aquela escolha. A gente sabe que pode ser que dê ruim, mas é aí também que se aprende, as pessoas aprendem no desafio, né? Não dá para tudo dar certo na vida. Às vezes nós passamos por isso. Quantas escolhas a gente não fez que não foi a melhor, mas a gente aprendeu, né? Então, isso também tem que fazer parte dessas pessoas, das pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down, né? Então, para construir uma identidade, deve ter psicóloga aí na nossa audiência, existem várias questões que essas pessoas precisam dar conta. E quando a gente decide tudo, escolhe tudo, não deixa essa pessoa ser ela só parece que é uma parte da mãe, uma parte do pai, uma parte de outra pessoa, porque ela não tem vontade própria, essa identidade, ela não chega, né? A pessoa tem que ter uma representação mental, saber se conhecer, saber do que ela gosta e não do que alguém gosta que ela faça ou que ela escolha. Então, isso é muito importante, né? Outra questão, além de construir o próprio eu, construir projetos de vida. A gente, né? Essas pessoas têm habilidades, capacidades, têm preferências, eu gosto mais disso. Então, isso faz parte. Então, tem muitas coisas também aqui que são necessárias, algumas habilidades emocionais, que é muito importante, que é aprendizado, que não, às vezes não é natural, a gente precisa discutir, a gente precisa conversar sobre frustração, sobre desejo, né? Organização, planejamento, e isso você vai conversar de um jeito com uma criança menor, você vai conversar de outro jeito com o adolescente ou com o adulto, mas isso tem que estar ali no dia a dia dessas pessoas desde o início, certo? Então, aqui outras questões que são importantes: autocuidado, higiene, na medida do possível, se essa pessoa tem condição. Tem pessoas que têm muito comprometimento, às vezes motor, e às vezes muito comprometimento cognitivo mesmo, e isso é mais dificultado, mas não é a maioria das pessoas que a gente conhece, né, gente? A gente sabe disso. Quando a gente tem uma pessoa com síndrome de Down com muito comprometimento, geralmente tem alguma coisa associada ali. A maioria das pessoas com síndrome de Down tem capacidades importantes de ter autonomia para o seu autocuidado, de fazer escolhas, se vestirem, escolherem, ter a mobilidade, alguma autonomia ali de mobilidade na cidade, no seu bairro, no seu quarteirão, né? Transporte público, mas tudo isso precisa confiar, ensinar, e é um processo, que não é assim, de repente, aprende a andar de ônibus. Não, é passo a passo para muitas questões, mas é possível, né? É possível. Então, aqui, só para, né, essa questão do dinheiro, rede social, né, hoje em dia, né, o quão perigoso estão as redes sociais, mas os jovens estão nelas, então, de
de algum monitoramento, às vezes é necessário, mas às vezes você não está na rede social, você não sabe ali fazer um áudio ou escrever alguma coisinha, ou qualquer outra, né? Às vezes você está fora do grupo, porque, sei lá, o pessoal lá da escola está se comunicando por aqui. Então, mesmo que precise de algum suporte, precisa ter essa orientação e tá ali para pertencer, para estar mais incluído no grupo, né? Saber falar um recado, dar um recado, pedir uma informação. Então, tem várias questões que precisam ser treinadas, conversadas, ensinadas, sempre presumindo competência, né? E assim, repetindo o que a gente tem que se livrar. A imagem da eterna criança, a superproteção, as crianças vivendo em bolhas e adultos, né, infantilizados. Aqui, nessa situação, a autonomia realmente não vem. Né? Eu sei que a gente mora em cidade grande, uma cidade violenta, mas a gente dá ferramentas para que essa pessoa cresça, né? Cresça não só fisicamente, mas cresça também emocionalmente, tenha uma maturidade e possa fazer escolhas para a sua vida, tá? Então, vamos lá, vou botando aqui tudo para gente, para a gente lembrar e não esquecer mais, que esses slides aqui vão ficar gravados na cabeça de vocês, tá? Uma outra coisa importante da gente discutir e ter conversas com essas pessoas é círculo de amizade e relacionamento, no sentido de entender e conversar de forma transparente sobre intimidade, sobre o que eu posso fazer no privado e o que eu não posso. Outra coisa, quem são meus amigos íntimos, né? Quem que eu posso chegar na minha casa e cumprimentar, ou em qualquer situação social, e que eu possa abraçar e beijar? Não é todo mundo. E às vezes a gente vê comportamentos ali da infância mantidos na adolescência e na vida adulta que não são adequados socialmente. Pode ser fofinho ali uma criança de 4, 5 anos, chegar numa festa que ela não conhece ninguém, estimulada pela família, cumprimenta o tio fulano, que ela nunca viu na vida. Daí a pessoa pega, abraça, dá um beijo. Mas um cara de 15, 18 anos, não é adequado chegar num lugar e ficar abraçando e beijando quem ele não conhece. Né? Então precisa ter uma noção de quem é o amigo ali, o íntimo, o conhecido, né? Que você vai cumprimentar na primeira vez com um aperto de mão, você vai fazer um aceno. Isso é muito importante, porque às vezes tem comportamentos que estão associados, né, o estereótipo do comportamento de pessoa com deficiência intelectual, e que é só por falta de orientação. Né? Uma coisa importante, por exemplo, a questão da sexualidade. Vocês já ouviram falar pessoas com síndrome de Down têm sexualidade aflorada. Gente, isso é um mito, é um estereótipo, isso não existe. O que existe são pessoas com síndrome de Down em que a sua sexualidade não é conversada, né? Ela não é exercitada, ela não tem ambientes para exercitar isso. E aí se comporta socialmente de maneira inadequada e vem, né? Quem está vendo ali, nossa, esse moço tá agarrando aquela menina, aquelas coisas que a gente sabe que a gente escuta. E simplesmente é uma falta de educação nesse sentido, né? E de oportunidade, porque desejo todo mundo tem, né? Todo ser humano tem ali a partir da adolescência. E a gente precisa conversar com isso e determinar ambientes para isso. Outra coisa muito importante que faz parte da autonomia, porque a gente tem que conversar desde pequeno, que é a proteção do corpo, né? Então, as crianças precisam aprender quais são as suas partes íntimas. Quem é que pode ajudar no banho, trocar, limpar, fazer higiene até uma determinada idade? E quem não pode tocar nessas partes íntimas, certo? Qual é o seu adulto de confiança? A gente precisa conversar sobre situações de abuso, né? Sexual ou não, bullying, tudo isso, porque ela precisa reconhecer. E às vezes a gente precisa dar exemplo, a gente precisa falar: olha, se alguém você está em algum ambiente, alguém te chama para ir no banheiro junto, uma pessoa adulta, um adolescente, uma pessoa que você não conhece,
ou às vezes que conhece, né, gente? Quando a gente está falando de violência sexual contra crianças e adolescentes, quem é a pessoa mais comum que faz esse tipo de violência? São pessoas conhecidas das crianças. Não pense que são desconhecidos. 70% dos abusadores de violência sexual contra crianças e adolescentes, no geral, são pessoas conhecidas ou familiares. Então, é uma conversa que a gente precisa ter, assim, não tem como não ter, porque muitas vezes o abusador vive na nossa casa. Então, as crianças precisam estar educadas nessa questão de proteção do corpo. E, claro, se você educa a criança, essa educação vai para a vida toda. Mas se ainda não fez essa educação, dá tempo de fazer para o adolescente, porque... E quando a gente fala em pessoa com deficiência intelectual, são pessoas ainda mais vulneráveis a esse tipo de abuso. Certo? Então, a gente precisa conversar sobre isso e dar ferramentas para essa, e principalmente meninas, né? Quando a gente vê nas estatísticas, as meninas são as maiores, em maior frequência abusadas. Meninos também, mas as meninas e mocinhas são a que tem maior frequência. Então, a gente precisa conversar sobre isso e dar exemplos de situações de abuso para que ela possa reconhecer. Porque quando o abusador é conhecido, é uma pessoa querida dessa criança ou desse adolescente, é muito difícil dela achar que aquilo está acontecendo alguma coisa estranha, alguma coisa errada. Então, a gente tem que falar com todas as letras quais as situações de abuso para ela reconhecer e dizer, opa, isso aqui não está certo, eu preciso contar para alguém, ou até melhor ainda, que ela não deixe que aconteça, que ela já saia correndo, grite, empurre e avise alguém do que está acontecendo, né? Uma outra questão que às vezes a gente vê, aqui até vou entrar numa questão de saúde, aí quando a gente está falando de pessoa com síndrome de Down, que às vezes a gente vê com problemas de comportamento, né, e que às vezes até dificultam a questão da autonomia, mas esses problemas de comportamento estão relacionados a questões de saúde. E aqui estão listadas algumas questões de saúde muito mais frequentes em pessoas com síndrome de Down e que podem trazer alteração de comportamento. Então, dificuldades auditivas são muito comuns e, às vezes, principalmente o adulto ou né, ali depois dos 30, 35 anos, 40 anos, às vezes já tem um déficit auditivo, mas dificuldade auditiva a gente precisa checar a vida toda, desde a infância, porque mesmo que os exames da maternidade estejam normais, é muito comum uma situação que chama otite serosa, que é um acúmulo de secreção na orelha média, e isso diminui a acuidade auditiva, e você pode não escutar bem e alterar comportamento. E óbvio, quando a gente está falando de um déficit auditivo na infância, isso vai atrapalhar aprendizado, rendimento escolar, socialização, porque não está entendendo muito bem o que está acontecendo, e no adolescente, no adulto e no idoso, atrapalha muito a relação, porque não está escutando, e às vezes essa pessoa tem dificuldade de referir ou de fazer essa queixa. Então, a avaliação auditiva todo mundo tem que fazer periodicamente, né? Visão também é uma questão sensorial que é muito alterada nas pessoas com síndrome de Down, desde catarata congênita até catarata lá do adulto ou do mais idoso, e os erros de refração, miopia, hipermetropia, astigmatismo, é muito comum, né? E atrapalha desenvolvimento e pode dar alteração de comportamento. Hipotiroidismo, hipertiroidismo, né? Da glândula tiroide, que fica aqui. Então, se ela funciona demais ou se ela funciona de menos, também é mais comum nessas pessoas, e também podem trazer ou uma hipoatividade, uma sonolência, ou então uma pessoa muito irritada, por exemplo, quando tem hipertiroidismo. Doença celíaca, que muitas vezes, que é uma sensibilidade ao glúten, né, que é uma proteína que tem ali na farinha, em alguns alimentos, a maioria das vezes traz sintomas intestinais, mas a doença celíaca ou a sensibilidade ao glúten também traz sintomas extraintestinais, inclusive sintomas comportamentais, tá? Constipação intestinal muito frequente na síndrome de Down, a apneia obstrutiva do sono, aqui eu devo ter uma
pessoal aí, talvez, que trabalhe com adolescentes e adultos, principalmente, mas a apneia obstrutiva do sono é frequente em todas as idades, tá? Nem dá mais para a gente falar que quanto mais velho ou mais idade, tem mais apneia obstrutiva do sono, porque tem literatura, né? Tem artigos científicos que têm saído recentemente, que mesmo os bebês pequenos, ali da primeira infância, as crianças têm um percentual ali de metade, 50% com apneia obstrutiva do sono. Quando a gente está falando de adolescente e adulto, 80% tem apneia obstrutiva do sono. Então, o sono precisa fazer parte, estou saindo um pouco do assunto, né, gente, mas acho que é uma oportunidade de falar um pouco da saúde e trazer mais informações para vocês, porque quando você não tem um sono reparador, você tem muita alteração da saúde, você fica mais doente, você tem problemas de memória, mesmo as crianças pequenas então não aprendem bem, tem questões de linguagem, quem tem questões do sono, tem maior dificuldade na questão da comunicação verbal, tem muitas alterações, né? Tem questões do aprendizado, tem declínio cognitivo, né? Quando é o adulto. Então, o sono também é uma outra coisa. E não é só perguntar como está o sono. A gente tem que fazer avaliações objetivas do sono, tá? Então, exames para ver se o sono está bom, que é a polissonografia, tá? Outras coisas também, dinâmica familiar, às vezes, altera, né, comportamento, bullying, está sofrendo algum abuso, questões de comunicação e também questões de saúde mental, certo? Então, aqui, problemas de comportamento ou de saúde mental que mais comuns aí na síndrome de Down, TDAH, transtorno obsessivo compulsivo, opositivo desafiador, depressão, ansiedade, e também lembrar que do TEA, né, do transtorno do espectro do autismo, que também tem uma prevalência maior nas pessoas com síndrome de Down, então, que é um diagnóstico da infância, mas a gente vê que na síndrome de Down, muitas vezes, esse diagnóstico do autismo em conjunto é bem tardio. Muitas pessoas demoram bastante para reconhecer esse tipo de condição. Outras questões importantes, né, de comunicação, que a gente viu ali que questões, a comunicação também traz autonomia, e não é porque não fala que não se comunica. A gente tem várias maneiras e estratégias de se comunicar que não seja pela palavra, pela fala. Então, linguagem de sinais, estratégias de comunicação alternativa, por exemplo, o PECS, que é um sistema de comunicação por figuras. A gente tem, né, aplicativos que pode ser usado no celular ou nos tablets, pranchas de comunicação. Então, isso é muito importante desde a primeira infância, tá? Muitas vezes eu falo, quando eu converso com as fonos e com as famílias, essa questão de estratégias de comunicação alternativa para introduzir para as crianças pequenas, porque a gente não sabe como é que vai ser, muitas vezes, esse desenvolvimento da fala. E introduzir estratégias de comunicação alternativa não atrasam a fala. Isso é um conceito muito importante, que as pessoas às vezes têm medo de oferecer esse tipo de estratégia, enquanto aquela criança não tem uma boa comunicação verbal, e isso atrasar a fala, atrapalhar, vai ficar com preguiça, só vai querer apontar no tablet, isso não. A gente tem literatura que comprova que quando você introduz estratégias de comunicação alternativa, a gente tem um melhor prognóstico da comunicação verbal, tá? Aqui já falei um pouquinho ali, quando eu falei da vida plena, né? Mas exercício de relações amorosas e sexualidade também é autonomia, né? E às vezes está muito emperrado quando a gente tem o quê? Lembra lá daquele slide da mãozinha dada? Infantilização e superproteção. É muito comum a gente ver adolescentes e adultos que não têm oportunidades de vivenciar relacionamentos, certo? Relacionamentos heterossexuais, homossexuais, que não é porque tem deficiência intelectual, síndrome de Down, que também não pode ter aí uma diversidade de orientação sexual. Pode ter, né? Então, a gente tem que estar ciente disso e proporcionar ali na adolescência ambientes, ter uma turma onde possa exercitar isso, ficar, namorar, flertar, levar um fora, tudo faz parte, né, da vida, e conversar.
conversar sobre proteção, sexo seguro, anticoncepção, camisinha, o que for preciso para essa pessoa ter a sua vida amorosa, sexual, do que ela queira decidir. Importante a gente trabalhar bastante o conceito de consentimento, né? Isso é importante, trabalhar o consentimento, porque às vezes essa questão, assim, eu vou fazer, eu posso decidir se eu quiser, né? Não é porque eu estou namorando há tanto tempo que eu tenho que fazer isso X, Y, Z. Não, a pessoa vai decidir sobre isso, ela vai consentir, mas isso precisa ser conversado, né? Conversado ali do adolescente para frente, sempre, né? Porque são seres humanos e a gente está falando aqui de vida plena com autonomia e com as suas escolhas, certo? Aqui, filmes recomendados, assim, que são jovens com deficiência intelectual. Aqui é uma moça com síndrome de Down, aqui a Marina também, que é um curta brasileiro. A Luísa é uma jovem com deficiência intelectual, mas não tem síndrome de Down, então vocês encontram por aí, vale a pena, que assim, são filmes curtinhos, mas que servem para a gente pensar sobre tudo isso que a gente está falando aqui, essa questão de autonomia, de escolha e poder de decisão, tá? Aqui não vou falar. E aqui vou passar rapidamente. A gente começou 7h15, foi isso? A gente tem até 8h15, é isso, Marta? Eu acho que umas 8h15, 8h30, né? 8, tá. dá um pouquinho mais, a gente pode um pouquinho, tá? Se quiser ficar, eu vou ficando também, tá bom? O Wagner a gente tô conversando com o Wagner aqui no WhatsApp, e a gente vai até se puder ir até umas 8h10, por aí, a gente Tá abre bom, para perguntas, tá conversa, bom. tá? Não, essa segunda parte aqui é super rapidinho, que é só mostrando o quanto a gente andou, né? Aí, com os nossos jovens, né? A gente tem um super grupo de autodefensores que estão espalhados para o país inteiro, né? Lembrar que a Marta acabou de me falar que teremos o Encontro Nacional de Autodefensores junto do congresso que vai ser em Campinas, né? O Congresso Brasileiro de Síndrome de Down Ibero-Americano. A gente tem o Dia da Síndrome de Down, vocês sabem, cada ano um tema diferente, sempre pensando na questão de autonomia, né? De nós decidimos, a gente escolhe, a gente precisa de apoio, mas a gente pode escolher, né? Reforçar questão de terminologia, né, pessoal? É importante, a gente pode até marcar um encontro só para falar disso, mas a gente precisa falar certo, usar as terminologias adequadas. Aqui eu estou reforçando essa de, né, a pessoa em primeiro plano, né, sempre falar pessoa com síndrome de Down, o jovem com síndrome de Down, sempre o com antes, mas, por exemplo, na comunidade do autismo, nem todas as pessoas com autismo, como eu falo com autismo, gostam dessa questão. Às vezes a pessoa com autismo, ela se identifica, não, eu sou autista e não eu tenho autismo, que é diferente, né? Todo o caminho que a gente passou pela escola, então tudo isso vai trazendo, né? O estudar numa escola comum também é um exercício que vai ajudar na autonomia, pelo modelo de comportamento, pelas escolhas, pelos desafios. A gente tem literatura sobre isso, sobre inclusão na escola, sobre inclusão no trabalho, e tudo isso aqui, né? Os jovens se formando nas faculdades, aqui o Pedro, quando ele entrou lá na gastronomia, outras moças de todos os outros estados, a gente está vendo essas conquistas. Claro que não são todas as pessoas que querem fazer faculdade, não são todas as pessoas que muitas vezes têm as habilidades para fazer faculdade, mas isso era uma coisa que a gente não via algumas décadas atrás e a gente está vendo cada vez mais. E isso é movido por desejo, por escolha, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Se livrar da infantilização, superproteção, certo? Porque senão a autonomia não vem, né? Quem pensava que pessoas com síndrome de Down fossem ter cargos políticos? E a gente tem, né? A gente teve candidatos, teve os trabalhos, né? Os mais diversos, certo? Aqui, as atrizes, aqui, propaganda da cartilha aqui que eu escrevi junto com o governo da pessoa
da Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo, que é uma cartilha que vocês podem baixar, ilustrada com a Turma da Mônica, com a personagem, né, que foi inspirada na Tatiana, que vocês podem baixar gratuitamente aí para os grupos de acolhimento de novas famílias, né? Então, aqui só para mostrar, assim, que, gente, tem muitas possibilidades, muitas possibilidades. Agora, se viver na barra da nossa saia, com a gente resolvendo tudo, a autonomia não vem. A gente tem que se livrar, né, dessas coisas aqui. Então, assim, porque os jovens têm os mesmos desejos de vida, muito semelhantes aos nossos, né? Então, temos casamentos, temos divórcios, temos ficar, namorar, tudo isso faz parte. E isso é crescer, né? Isso é amadurecer, virar adulto. Acabei, Marta. Foi rapidinho essa última Não, parte. foi ótimo. Eu acho que foi muito bacana te ouvir, né, Ana Cláudia, porque eu acho que você fez um mapa e passou por várias dimensões, e eu não sei exatamente, eu queria, né, que as pessoas fiquem à vontade para trazer as suas perguntas, os seus comentários no chat. Se alguém quiser abrir a câmera, pode abrir e fazer a pergunta também, não tem nenhum problema. Eu acho que o que ficou para mim da sua fala é o seguinte, que você foi mostrando várias estratégias, vários caminhos, vários processos, vários cuidados que vão na direção da eliminação de barreiras, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente ainda fica, e isso é um exercício, você é mãe, eu também sou, a gente tem que fazer um exercício constante para não colar a deficiência na pessoa e buscar, né, enxergar nessa perspectiva das barreiras e também não buscar uma normalidade. Eu acho que às vezes isso é muito comum com criança pequena. Eu acho que conforme eles vão crescendo, elas vão crescendo, eu acho que vai ficando mais tranquilo, mas quando é pequeno, a gente vai buscando aquela normalidade. Então, você busca, você espera a alfabetização aos 7 anos. Aí a alfabetização, fala, fica à vontade. Acho que antes disso, Marta, É, antes da escola, entendeu? sim, Então, assim, no desenvolvimento motor mesmo eu vejo isso, né? isso. E às vezes o profissional da saúde usa termos ruins, do tipo, ele está atrasado É, para andar, né? E a gente sabe que as crianças com Down, elas têm um ritmo que é esperado para elas. Então, uma é. criança com síndrome de Down que anda aos 2 anos ou aos 2 anos e meio, ela não está atrasada, porque Uhum. a gente não é para comparar com crianças que não têm. Ah, o desenvolvimento normal é esse. Não, existe um desenvolvimento esperado e normal para as crianças com Down. E daí, muitas famílias ficam correndo, não, mas ela tem 1 ano e meio, ainda não está andando, tá É, ok, é assim mesmo, né? A maioria das crianças não vai andar com 1 ano e meio, vai andar com 2. Então, essa busca, né, da normalização, mesma coisa na escola, da alfabetização. Ah, mas ela não acompanha. O que quer dizer acompanhar? Ela não acompanha a sala. Não precisa acompanhar. Ela tem desafios para ela, tem metas que precisam ser construídas para ela, e não tem problema ela estar no primeiro ano, algumas crianças da sala, da mesma idade, já escrevendo o nome, já entendendo algumas coisas, e a criança com Down ainda não está nessa fase. Tudo bem, mas ela tem que estar ali, porque ela tem outros ganhos, né? Modelo de comportamento, brincar, socializar, e ela também, a parte pedagógica, precisa ser feita um plano para ela. E precisa dar a oportunidade dela escolher, e, né, e de escolher o que gosta, sentir o que motiva essa criança a aprender, e daí você desenvolver os trabalhos, os projetos baseado nisso, senão que ninguém aprende se não gosta daquilo, né? Se a coisa está muito chata, mas sempre é desafio e é barreira, e a gente precisa se livrar daquela coisa lá, da infantilização, que é infantil enquanto é infantil. A infantilização, o infantil não dura a vida toda, né? E a questão de ficar na bolha, né? Mas eu vejo muito jovem que está ali, que só sai com a sua família, que não tem uma turma, que não tem possibilidade de nada, porque tudo é decidido por ele, tudo é decidido por ele.
Vou ler aqui um comentário da Rosângela Tavares, ela fala assim, né? Percebi que o que busquei para minha filha, hoje com 31 anos, trouxe as recompensas. E pude ver com esta apresentação que não ficamos aquém. Hoje ela é muito feliz e confia, ela é muito feliz hoje por conta de todos os nossos investimentos. Vale a pena crer neles sempre, né? Eu super concordo com a Rosângela, né? Eu acho que a gente vive isso no dia a dia, né? Esse desafio é um desafio constante. Agora, eu acho que o grande, não sei você, né, Ana Cláudia, como é que você pensa, e as outras mães, que tem mães aqui também, seria legal ouvir. Uma coisa assim que me chama a atenção, o que eu quero para minha filha com síndrome de Down é a mesma coisa que eu quero para o meu filho que não tem síndrome de Down, né? Eu não quero nada diferente para ela, né? E então eu acho que isso é uma coisa interessante esse exercício quando a gente consegue deslocar, parar de olhar para aquela pessoa e olhar e falar, mas espera aí, o que que é diferente, né? A minha filha não está aprendendo, não está aprendendo, mas será que os colegas de turma dela estão aprendendo? Sabe? Tem uma pessoa que quer falar que está com a mão levantada, é a Rebeca Dias. Rebeca, você quer falar? Sim, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Rebeca? Eu sou de Salvador, Bahia. Trabalho, me chamo Rebeca Dias, tenho 42 anos, trabalho como profissional de apoio educacional com crianças com deficiência. Cada ano, para mim, é um desafio. Este ano, eu estou trabalhando com a criança, né? Ajudando no desenvolvimento dele com a criança Down. Para mim, é muito novo. Ele tem 5 anos, vem se desenvolvendo na escola desde 2 anos. E o meu maior desafio, eu me pergunto, de que forma eu posso estar contribuindo com ele na educação, porque ele ainda não fala direito, ele gosta de morder, bater, não se socializa muito com as crianças, porque as crianças ficam até tentando manter distância, porque quando está de junto dele, por mais que eu venha ensinando a ele termina agredindo. Eu estou ensinando a ele fazer carinho, mas na mesma hora que ele vai fazendo carinho nas crianças, ele vai e belisca ou arranha. Aí eu fico me perguntando de que forma eu posso estar ajudando na educação e no desenvolvimento dele. Ele também tem uma família, que é uma mãe, ele mora com a mãe, né? Mora com a mãe, e eu vejo que ela não tem muitas orientações, né? Eu perguntei se ele estava fazendo fisioterapia, ela disse que não. Eu estou tentando ajudar ela através de outras mães atípicas que têm crianças com deficiência. De que forma eu posso estar ajudando a guiar ela para um caminho para que ele possa ser assistido, porque ele não é assistido por fonoaudiólogo, não faz nenhum tipo de terapia. Ele ainda tem a movimentação dos lábios dele, é como se ele ainda usasse chupeta ou tomasse as coisas na mamadeira. Ele olha muito assim atravessado, ele olha muito assim atravessado para poder ter um foco da pessoa. Nesse período do início do ano até agora, né, no primeiro semestre, a gente entrou no segundo semestre, eu estou vendo que ele está conseguindo até desenvolver um pouco, porque ele não sentava na cadeira, não se alimentava. Estou ensinando a ele a fazer o processo de poder levar comida até a boca. Mas eu fico assim, pô, mas de que forma mais eu posso estar ajudando ele? Porque daqui um dia ele vai crescer. Eu digo, como é que eu vou ajudar ele? Ô, Rebeca, Aí, você como já eu está ajudando, Rebeca. Você já está ajudando. Mas o que eu vejo, assim, que é uma família mais vulnerável, provavelmente, que não está tendo acesso aos cuidados, né? Então, quando você quero... me fala que ele está olhando meio assim, eu já acho que ele pode ter uma questão de visão. E isso dificulta muita coisa. Como eu falei para você, certamente ele não faz uma audiometria, talvez ele tenha feito só a triagem auditiva quando ele nasceu, que todos os bebês fazem. E aí a questão da audição pode ter impacto no desenvolvimento da comunicação verbal dele, né? E quando a gente não tem uma boa comunicação, como eu falei, não precisa falar, mas precisa se comunicar de qualquer outra maneira. Quando a gente não tem uma boa comunicação expressiva, o que, que acontece para as pessoas com síndrome de Down? Tem uma boa linguagem receptiva, então entendem muito bem o que a gente está falando, né? É muito melhor essa linguagem receptiva do que a expressiva. E aí, como a expressiva é mais comprometida,
ele tem muita dificuldade de se posicionar, de dizer o que ele está sentindo, o que ele está pensando, como ele gostaria. E aí, quando você tem uma dificuldade de se expressar, acaba vindo comportamentos inadequados. Porque, assim, comportamento, não existe comportamento do nada. Ah, do nada ele agride. Ah, do nada ele joga tudo no chão. Isso é comunicação, entendeu? Ele está querendo se posicionar de alguma maneira. E aí o profissional precisa dar algum recurso para ele se comunicar. Então, assim, precisaria muito orientar essa família que procure, que tenha acesso, né, a algum serviço ali, algum serviço público, algum serviço de pediatria, algum, não sei como é que funciona em Salvador, aqui a gente tem os CERS, né, que tem os centros de equipe multiprofissional, para ela ter orientação da comunicação, de comportamento, talvez alguma psico entrar para poder te ajudar o manejo de comportamento, porque muitas vezes o que a gente vê, quanto mais bronca a gente dá, mais a gente reforça aquele comportamento que a gente não quer, entendeu? Então, assim, não é fácil, mas, assim, eu acho que só a tua preocupação em entender, tentando ali estratégias para ele melhorar comportamento, relacionamento e o aprendizado, você já está ajudando muito, mas acho que é uma família que está precisando de orientação. Então, alguém vai ter que mediar aonde essa família pode procurar orientação e acesso ao cuidado de saúde para esse menino. Ô, Ana, muito obrigada. Ô, Marta, muito obrigada. Agora, essa live foi muito interessante. Eu gostei muito, né? Seria bom que essas palestras fossem feitas sempre, de preferência na rede de educação, porque como a gente está incluindo muitas crianças nas escolas, né? É Então, verdade. eu acredito que deveria ser feito várias vezes, né? Para poder a gente buscar conhecimento, né? E para também a gente poder estar orientando os pais. Que eu falo sempre aqui, as crianças vão crescer, e aí, como é que vai ser? É isso Será que aí. elas vão estar preparadas para o mundo? Eu acho que a gente deveria pensar muito sobre isso, viu? Mas muito obrigada, gostei muito. Peço Que bom. desculpa que eu entrei atrasada, porque eu não estava conseguindo ter acesso à internet, meu celular estava Sem cheio, e aí não problema. estava conseguindo ter o aplicativo, mas eu cheguei, eu digo, vai terminar, eu estou lá. Obrigada, viu, meninas? Boa noite para vocês. Eu vou continuar aqui na live. Pessoal, eu queria muito pedir para vocês fazerem a gentileza de preencher a nossa lista de presença. Isso é muito importante para a gente, porque isso serve para uma série de registros nossos na fundação. Então, eu agradeço, tá? Se vocês puderem, o Wagner colocou aqui, se vocês rolarem um pouquinho o chat aí, vocês vão encontrar a lista, tá? Por favor, preencham para a gente. E eu vou aproveitar e dar uma passada aqui pelos comentários, né? A Yarla Brenda, ela comentou assim, que ela tem o filho, um menino de 3 anos, né? Que ela tem consciência do atraso cognitivo dele, mas ele está sociável, brinca com outras crianças, já aprendeu a esperar o tempo de fazer as coisas, quer dizer, é estando na escola, é estando no mundo que as crianças, os adolescentes, as pessoas vão aprendendo, né? Então, se a gente mantém na bolha, segura, não funciona. Tem uma questão aqui que eu gostaria que você comentasse, Ana Cláudia, que é o seguinte: a Mariana Sobral, ela comenta assim, ela fala sobre a importância que deve haver uma atuação multiprofissional, se referindo provavelmente à criança aí que a Brenda trouxe para a gente, né? Hoje, ela encontrou um paciente com síndrome de Down da fisioterapia da faculdade, que está começando a andar, ele tem 1 ano e 3 meses. E foi nítida a felicidade da mãe, da menina, e isso só me fez perceber que precisamos de mais profissionais que realmente acreditem nesse desenvolvimento e enxerguem seus pacientes para além das suas condições, contornando o modelo médico que é reforçado no ensino das faculdades. Quer dizer, o que você acha? Como é que você vê essa questão dessa atuação multiprofissional para o desenvolvimento e a promoção da autonomia? É fundamental, né, Marta? O problema é que a gente tem um funil, né? É, A gente, infelizmente, as nossas crianças ali na primeira infância, que é
a janela de oportunidade para o desenvolvimento, certo? Então, assim, para todas as crianças, os primeiros anos de vida é onde o nosso cérebro tem mais plasticidade. Então, quer dizer que ele pode ser modificado, ensinado, fazer mais circuitos, crescer mais neurônios, 300 mil coisas, né? Aprender línguas, aprender um monte de coisa. E aí, quando você tem uma equipe multi que trabalha essa criança, que se conversa e que tem a família como parceiro, esse é o mundo ideal, né? Você ter uma família que entende a importância, você ter essa família com acesso à equipe multiprofissional, né? Porque não é que a gente está... A equipe multiprofissional, né, tem várias ali especialidades, a físio, a fono, a TO, a psico, a nutri, né? Não é todo mundo que precisa de tudo, mas o mais clássico nessa primeira infância é a fisioterapeuta, a fono e a terapeuta ocupacional, né? O mais clássico. Mas podemos ter, no mundo ideal, musicoterapeuta, né? Podemos ter psicomotricista, podemos ter educador físico, né? Então, isso é muito importante. E às vezes a gente não tem acesso a todos esses profissionais. Então, às vezes você tem acesso a um, a outro, esse também pode fazer um papel de orientação, né? Atua ali mais na sua área, mas orientar a família. Porque assim, o que eu vejo, às vezes tem famílias que podem, ou que tem plano de saúde, ou que tem dinheiro para pagar, que querem encher a semana da criança com terapias. E também esse não é o caminho, certo? A terapia tem ali o ideal, uma, duas, crianças que estão com alguma questão muito específica, 3 vezes na semana, por um tempo, mas 1, 2 vezes na semana, que é o mais clássico, é suficiente, mas precisa ter uma parceria ali de orientação dos terapeutas de coisas que a família vai fazer no dia a dia, no cotidiano em casa. Não que essas famílias precisem virar terapeutas, mas tem coisinhas que a gente consegue encaixar, né, quando é o bebê, na hora da troca, na hora do banho, o que você pode fazer? Vamos cantar, vamos brincar, vamos botar no chão, vamos... Muitas coisas otimizam o desenvolvimento, principalmente nos primeiros anos. E a gente precisa, assim como disse a Mariana, né, de profissionais que realmente acreditem, que é o que eu falei, né, Mariana? A gente tem que presumir competência, sempre, né? Porque na maioria das vezes é possível dar conta e as crianças aprendem, se desenvolvem, mas às vezes o acesso muitas vezes é prejudicado pelo aí, nosso sistema de saúde, a nossa, né, diferença econômica entre as famílias, então não é todo mundo que tem o direito é para todo mundo, mas o acesso muitas vezes não chega, né, infelizmente. Eu acho que é bem isso mesmo, né? E eu acho que acreditar e também estar o tempo todo fazendo esse deslocamento para olhar para a barreira, né? É um exercício constante isso. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, Ana Cláudia, assim, você tem um filho de 30 anos com síndrome de Down, né, que você estava contando antes da gente entrar aqui, que ele trabalha, ele se desloca com autonomia, pega metrô em São Paulo, ônibus, essa coisa toda, que ele tem essa autonomia. E o que que você... Na verdade, são duas perguntas que eu queria fazer. Como é que você percebe, né? Hoje que o Pedro tem 30 anos, você é uma ativista, você está no meio da síndrome de Down, você está na federação, acompanha tudo. Que diferenças você percebe nesses 30 anos, em termos assim de condições da sociedade e no campo da saúde, dos profissionais, né, desse olhar multiprofissional para a autonomia? Que você acha? A gente conseguiu, a gente mudou nesses 30 anos, nós estamos melhores? Essa que é a minha pergunta. Eu tenho dúvida se a gente está melhor nesse sentido, entendeu? Porque, assim, o que eu vejo é que a gente tem muito mais informação, né? Assim, quando o Pedro nasceu, por exemplo, essa internet aqui, essas possibilidades, a gente não tinha, né? A gente tinha que buscar, eu como médica, buscar artigo científico na biblioteca, quando Pedro nasceu, foi a época, assim, que começou a internet, aquela internet de escada, mandique, lembra? Que, assim, que fazia um barulhinho quando você conectava, então, muito difícil os acessos. Hoje, a gente tem muita informação,
né? Muita informação boa circulando, que pode ser aproveitada pela equipe multi, pelas famílias, pelo pessoal da educação. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem muita informação ruim, né, Marta? A gente tem muita gente falando coisa ruim, no sentido de não ter, por exemplo, evidências científicas de práticas de educação e práticas de saúde também, né? Não é só na saúde que tem ali os picaretas. O que eu acho é que, assim, a gente andou bastante na questão das políticas públicas, né? A gente andou bastante na questão dos direitos, da educação inclusiva, do entendimento da importância do acesso à equipe multi, da estimulação precoce. Acho que tudo isso a gente andou, né? Mas, assim, o que eu vejo e outra coisa que a gente entendeu, acho que as famílias das crianças mais novas, essas crianças já nasceram nesse mundo aí conectado, né? Então, elas também têm mais acesso. Então, mesmo famílias que não têm condição econômica, né, que ainda é um problema grande e de acesso a alguns serviços de saúde, elas têm a informação, e isso às vezes serve para poder cutucar ali o seu sistema de saúde, olha, meu filho precisa disso, ou seja, um atendimento, ou seja, um exame para diagnóstico, porque ela sabe que precisa e que tem direito e vai atrás. Então, acho que isso é uma vantagem. O que eu vejo como sociedade em geral, eu ainda vejo muita coisa que a gente não melhorou nessa questão de superproteção mesmo, de infantilização do nosso entorno. A gente sabe, às vezes amigo nosso, né, que tá vendo nosso filho crescer, assim, tem comportamentos assim de, ai, que fofo. Gente, é um homem de 30, que fofo nada, né? Então, assim, e se surpreende com coisas que o Pedro fala ou que o Pedro faz, que são coisas do cotidiano de qualquer pessoa, né? Então, assim, acho que andamos em muitas coisas, andamos mais lentamente em outras, mas acho que estamos andando, né? Que na soma aí é positiva. É positivo, né? É. Eu tenho essa visão também, né? E você mostrou um monte de foto aí, né? De, sei lá, de casados na universidade, essa coisa toda. Quer dizer, isso não acontecia. E isso só Uhum. aconteceu porque essas crianças, essas pessoas, quando eram crianças, elas foram para o mundo, elas foram para a escola comum, né? Elas cresceram na escola comum com todos os problemas que existem, né? Ninguém está falando que a escola é perfeita, ninguém está falando que a sociedade é perfeita. Mas, enfim, elas estão aí, adultas, né, reivindicando o seu próprio espaço, né, por elas mesmas. Essas Uhum. pessoas são muito importantes. Bom, eu não estou vendo mais perguntas aqui, eu não sei se alguém mais quer fazer algum comentário, se você gostaria de deixar um recado final, que a gente pode ir caminhando aí, acho que para o encerramento desse nosso encontro. Aproveitando para agradecer todas as pessoas, nós temos ainda 36 pessoas aqui na sala, né? Muito obrigada, é muito bom ter vocês. Acompanhem as nossas capacitações, a gente tem muitas capacitações no YouTube da Fundação Síndrome de Down. Também entrem lá no site, www.fsdown.org.br. Lá tem informações sobre o congresso, tá? E fiquem à vontade para procurar a gente, para o que quiserem, precisando, manda uma mensagem que a gente está à disposição. Acompanhem também as nossas redes sociais, por lá também vocês conseguem se comunicar com a gente, tá? Então, eu deixo aqui as suas palavras finais, Ana Cláudia. Eu vou ser repetitiva, porque eu quero que todo mundo fique com isso na cabeça. Precisamos nos livrar da superproteção, da infantilização e praticar uma coisa que chama presumir competência, desde a primeira infância. Então, acho que isso, se a gente ter isso em pensamento, a gente vai colaborar demais com essa questão da autonomia, né, da independência, dessa pessoa poder crescer no seu melhor potencial, né? Que a gente falou que tem essa diversidade, mas lembre dessas 3 coisas, gente, tem que ficar aqui dentro. Boa noite para vocês e obrigada aqui
por estar com a gente, né? Nessa hora e meia, bem na hora do jantar, todo mundo Bem na ou hora já do comeu alguma jantar, coisinha, gente. Ninguém tem ou vida vai comer corrida, né? agora. É isso Isso. aí. Mas que bom, fico feliz. Obrigada, gente. Obrigada, Boa Ana noite, Cláudia. pessoal.